Começa agora o programa Devocional Diário, com a apresentação Pastor Patrick Taborda. Uma palavra de fé e esperança para a sua vida. É momento da palavra de Deus. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 ao 9. Certo pastor, cansado de ver os seus sermões caírem no vazio, resolveu dar uma lição inesquecível aos seus ouvintes. Um dos cultos semanais mais concorridos, ele subiu ao altar com seu aparelho de barbear, bacia, água, espuma, caneca, espelho e toalha. Ele nem sequer cumprimentou a igreja e tranquilamente colocou a água na bacia, testou a temperatura, ajeitou o aparelho, pegou uma caneca, fez a espuma, passou em seu rosto e começou a se barbear. Gastou vários minutos nisso, que parecia para a igreja uma eternidade. Afinal, quando todos estavam esperando que o pastor fosse fazer um desfecho maravilhoso, fosse lhe apontar a moral da história, ele simplesmente enxugou o rosto com a toalha, encerrou o culto e despediu o povo de volta para as suas casas. Aquela semana realmente foi atípica. O povo começou a comentar o fato e todos os dias tentando adivinhar o significado de tudo aquilo que o pastor teria feito no culto. Alguns diziam: que mensagem ele queria passar? Qual é o simbolismo espiritual da água? Qual é o simbolismo do sabão? Do barbear-se? Dias depois, quando ele subiu novamente àquele altar, a igreja estava lotada. O pastor olhou para a congregação e disse-lhes: sei que vocês querem saber o significado do que eu fiz aqui, neste púlpito, na semana passada. Bem, eu vou lhe dizer, não há significado algum. Não há nenhum simbolismo, nenhum desfecho maravilhoso, nenhuma mensagem, nenhuma moral da história. No entanto, se podemos tirar alguma lição disso tudo, é a seguinte: há anos eu venho pregando a palavra do Senhor, apresentando para vocês a mensagem bíblica, mas não tenho visto nenhuma mudança em suas vidas. Minhas mensagens têm caído no esquecimento, tão logo vocês saem do templo. Eu gostaria que vocês comentassem os meus sermões durante a semana toda, do mesmo modo que se dispuseram a comentar o meu barbear nesses últimos dias. Ou será que a minha barba é mais importante para vocês que a palavra de Deus? Amados, este devocional para abrir os nossos olhos, pois nós acabamos de ler um livro de Deuteronômio que nos diz que Deus dá uma ordem ao povo para guardar a palavra de Deus. Eles deviam guardar em seu coração, eles deveriam meditar de dia e de noite, eles deveriam ler ao caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, eles deviam atar na tábua do seu coração. Eles deviam colocar a palavra de Deus escrita nos umbrais das portas para que eles pudessem ler todos os dias. Mas muitas das vezes, nós não conseguimos lembrar nem da mensagem que o pastor prega no domingo. Não guardamos. Queremos, como essa história o pastor diz, comentar outras coisas que não têm valor algum. Comentamos a roupa que a irmã foi no culto,
Comentamos quão desafinado foi a irmã que cantou. Que mensagem horrível que o preletor pregou. Porque ele pregou demais, ele pregou de menos. Mas não comentamos a essência da palavra. E é isso que todo cristão deve fazer quando ele vai ao culto. Ele deve se alimentar a semana toda desta palavra. E como que ele se alimenta dessa palavra? Lembrando, comentando, conversando uns com os outros. E ali Deus vai edificando e transformando esse cristão. Mas nós damos valores às coisas, aos escândalos, damos valores às pessoas que caem, damos valores às coisas erradas que acontecem dentro da congregação, mas esquecemos de dar o real valor à palavra de Deus. O mais importante no culto é sim, temos que nos arrumar bem, temos que nos portar com ordem e com decência, temos que nos vestir adequadamente como um verdadeiro cristão. Porém, o meu proceder diante de um culto é realmente ouvir a palavra de Deus e guardar na tábua do meu coração. Independente da eloquência do pregador, independente da boa oratória, do bom português, da maneira rica ou da maneira pobre de se falar o português. O que importa é a essência da palavra adentrando dentro da minha alma. Perdemos tanto tempo em criticar aquele que ministrou louvor, aquele que pregou, aquele que cantou, aquele que orou, e em vez de intercedermos, em vez de guardarmos a essência do culto. Está na hora de voltarmos à essência, está na hora de voltarmos ao primeiro amor. Nós estamos indo para a casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus. Estamos indo para adorá-lo, para enaltecê-lo e para guardar a palavra na tábua do nosso coração. Porque só assim, realmente, seremos alimentados. Só assim, seremos transformados e mudados. Vamos parar com esse negócio de olhar os problemas. Vamos parar de olhar as circunstâncias que acontecem na igreja, deixando elas mais importantes do que a palavra. Voltemos a meditar da palavra que é pregada nos cultos de domingo, nos cultos de quarta, de quinta e de sexta, porque aí você verá uma grande transformação na sua vida. Pare de reparar os escândalos, pare de reparar as pessoas, mas olhe para a pregação do Evangelho da Paz. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, o livro de Salmos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No livro de Deuteronômio, o Senhor dá uma lei ao povo judeu e para nós, que devemos estar em todo tempo meditando da sua palavra. Mas tantas coisas têm nos tirado esse tempo. Tantas coisas boas têm tirado este momento tão importante que é a sua palavra em nossas vidas. E quando ouvimos a palavra, guardamos somente para nós. Não divulgamos, não comentamos, não saímos como o apóstolo Paulo deixa uma ordem à igreja, que deveríamos se reunir não para fofoca, não para intrigas, mas deveriam se reunir com salmos, com cânticos, com orações e com a palavra do Senhor. Mas muitas vezes nos reunimos para falar das coisas terrenas, dos problemas terrenos, das circunstâncias que não têm valor algum. E não comentamos sobre o que foi ministrado, sobre o que foi pregado. Não colocamos em prática aquilo que aprendemos. Estamos como zumbis dentro da igreja. Estamos como mortos vivos dentro da igreja, porque não nos alimentamos mais. Nos alimentamos das coisas da terra, nos alimentamos das mídias sociais, nos alimentamos só do que é do mundo. Mas quando chega na hora da palavra, não vemos a hora de acabar o culto e ir para casa. E quando vamos para casa, já enchemos a nossa mente de porcariada da terra e não conseguimos nos alimentar direito da tua presença.
Assim como essa história nos mostra que a nossa natureza humana, ela gosta de olhar mais as coisas da terra, ela gosta mais de ver alguém pronunciar alguma coisa que chame a atenção. Mas a tua palavra, ela vem para corrigir, para exortar e para modificar a nossa vida. A palavra não é para chamar a atenção, a palavra é para transformar. A tua palavra não é para ser pregada bonita somente, mas é para ser pregado a verdade. Doa quem doer. Senhor, as pessoas estão com medo de pregar a verdade, as pessoas estão com medo de ficar com as igrejas vazias e pregar o que realmente a Bíblia diz, o que a Bíblia ordena, Senhor. Mas ainda é um povo que não está preocupados com notoriedade, não estamos preocupados com grandes templos, mas estamos preocupados com a salvação de almas. Mas levanta essa geração para se alimentar, levanta essa geração para se apaixonar pela tua palavra. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus.